Álvaro pergunta à mãe o que está acontecendo ali. Bárbara não responde e pede que os filhos ajudem Lino. Ela ainda proíbe Álvaro de entrar em sua casa. Álvaro concorda e diz a Eduardo que eles precisam conversar e não brigar feito animais. Os pais dos alunos organizam uma manifestação na frente da escola exigindo que Gemma seja expulsa, pois ela é um péssimo exemplo. Só tem santo lá, né? Gemma fica chateada ao ver aquela cena. Daphne pergunta a Gael se os filhos dela têm a mesma importância na vida dele como ela tem para ele. Gael diz que é claro que sim e que ama os filhos dela. Daphne diz a Gael que Ariadna não tem escrúpulo por estar se envolvendo com Álvaro. Álvaro liga para Ariadna e conta que ele e Eduardo saíram na porrada. Bárbara agradece Lino por ter separado seus filhos. Eduardo ironiza Lino, mas agradece por sua boa ação. Álvaro diz a Ariadna que Lino acabou ferido durante a briga dele e de Eduardo. Ele pergunta se ela aceita ir morar com ele e levar Tadeu, mas Ariadna diz que primeiro irá conversar com o filho. Os dois dizem que morrem de saudade um do outro e que querem estar abraçados. Eduardo exige que Bárbara não expulse Ariadna da casa, pois ela irá correndo para os braços de Álvaro. Bárbara diz que não vai permitir que aquela sem vergonha fique em sua casa depois de tudo que ela fez. O diretor da escola diz a Gemma que ela não precisa se preocupar, pois ela não será expulsa de lá. Jimmy garante a Gemma que se alguém se meter com ela, vai ter que acertar contas com ele. Eduardo confronta Bárbara, perguntando qual é o tipo de relação que ela tem com Lino. Bárbara confessa que está começando uma relação amorosa com ele. Eduardo ri e diz que isso não pode ser, porque é ridículo. Ele humilha Bárbara e diz que não existe amor na idade dela e a chama de ridícula. Mete a mão na cara desse sujeito. Bárbara chora com as duras palavras de Eduardo. Na cara do outro ela deu, né? Mas nisso aí ela não dá. Eduardo diz à mãe que ela deveria se comportar com respeito para a idade dela. Lino chega e manda Eduardo não falar assim com Bárbara porque não é correto. Lino diz a Eduardo que ele e Bárbara buscam uma relação séria e duradoura. Eduardo debocha e diz que é humilhante falarem de amor na idade dele, pois são dois velhos. Bárbara pede que Eduardo não os ofenda. Eduardo tira onda com a cara de Lino, dizendo que sua mãe é tão boba que caiu nas palavras poéticas dele. Ele ainda pede que a mãe pense em acabar com aquela relação, porque seria uma vergonha para ele e seus irmãos terem uma mãe apaixonada. Lino consola Bárbara, que está chorando pelo que Eduardo falou. Anoitece, Álvaro e Ariadna se encontram e se beijam. Álvaro diz a Ariadna que está seguro que sua mãe está tendo um relacionamento com Lino. Ariadna fica surpresa. Lino flagra os dois de longe. Cínico, ele diz para Ariadna que não a julga pelo que aconteceu entre ela e Álvaro e a apoia. Ariadna pergunta por que ele não diz isso na frente de Bárbara e insinua que eles têm uma relação. Cara de pau, Lino diz a Ariadna que esteve lendo os artigos que ela escreveu sobre Medusa e diz que ela é muito talentosa. No dia seguinte, Daphne diz a Ariadna que ela deveria ter vergonha na cara de se meter com o irmão do marido dela. Ariadna diz que não tem nada para sentir vergonha, porque não deixou sua família e nem abandonou seu filho quando ele mais precisava. Ariadna enfrenta a Daphne insinuando que ela é machista. Depois, Bárbara e Daphne falam mal de Ariadna e criticam Gemma por apoiá-la. Olga diz a Álvaro que vai ter sua filha na Espanha. Álvaro pergunta a Olga se ela será capaz de separá-lo de sua filha e ela confirma. Álvaro garante para Víbora que vai brigar na justiça por seus direitos. Debochada, Olga pergunta como é que vai ser essa briga porque ela já está morrendo de medo. Álvaro chama Olga de vingativa e desprezível. Olga recontrata Paulo para trabalhar em seu escritório. Álvaro garante a Bruno que Olga não vai se dar bem nessa, porque não permitirá que ela rompa a sociedade entre eles. Gael diz a João que o diretor da empresa de Miami pediu para ele fazer um marketing para a agência e que fosse algo inédito. João fica chateado ao saber que não foi contratado em Miami e inveja Gael dizendo que ele sempre tem sorte. Eduardo diz a Ariadna que vai morar ali na casa de sua mãe com eles.